Então, como vocês podem observar, que as características se repetem de período em período. É isso? Então, a gente diz assim, ó, que é importante. Na tabela, os elementos, você põe assim, as propriedades dos elementos depende do Z. O que é o Z para mim, turma? Z é o número que há atômico. A gente diz que a propriedade é função periódica do seu número que há atômico. Então, pelo número atômico, tem algumas características importantes que a gente vai ter que falar para vocês, que estão relacionadas ao número atômico do elemento. Algumas propriedades importantes sobre eles. Primeira delas, primeira propriedade, então a gente vai chamar aqui de propriedades periódicas. Propriedades periódicas. São várias. A gente vai falar de 4, que é mais importante para nós aqui. Primeira propriedade periódica. Por que periódica? Porque depende do seu número que há atômico. É função, né, do seu número que há atômico. Primeira delas, é chamada de raio, o raio atômico, ou tamanho do átomo. Raio atômico ou tamanho de um átomo. Como é que eu posso medir o tamanho de uma coisa que eu não vejo? O átomo é visível? Eu falei que ele é visível para vocês? Ele é infinitamente o que? Pequeno, não é pequeno? E como que a gente mede o tamanho de um átomo? Aí que está o negócio. O tamanho de um átomo, ou seja, o raio de um átomo, é feito o seguinte, ó. Os átomos, eles não existem, lembra que eu falei lá? Os átomos, um grupo deles vão formar um elemento que? Químico. Então não é um átomo vai formar um elemento, não. É um conjunto de átomos iguais que formam um elemento químico, certo? Então o tamanho dele, o raio dele é feito o seguinte, ó. Você tem dois átomos, então você tem aqui o núcleo de um átomo, aqui o núcleo do outro átomo. Então núcleo, e aqui o outro núcleo, dois átomos, núcleo também. Aí nós temos aqui na eletrosfera, esse átomo, a eletrosfera dele, e aqui a eletrosfera do outro também, é isso? Então, o raio atômico, ou seja, é essa distância entre os dois núcleos, é a metade dessas duas, esse é o raio atômico. Então, a distância entre os dois núcleos, a metade dessa distância é chamado de raio que há atômico, assim que se mede o raio de um átomo, o tamanho dele. Então você pega dois átomos, né, próximos, e essa distância entre os núcleos, a metade dessa distância, aqui ó, metadinha dela vem ser o raio, esse é o raio atômico. Então, para nós o importante é o seguinte, ninguém vai falar o tamanho dele, vamos ter que falar a variação dele. Então vamos fazer assim primeiro, ó. Tamanho do átomo, então vamos pôr aqui, nas famílias. Primeiro vamos falar nas famílias. Ou seja, nos grupos. Certo? Então vamos pegar como exemplo assim. Vou pegar aqui o grupo 1A. Então se eu pego o grupo A, vou mostrar assim para você.
primeiro elemento do grupo A é o hidrogênio, que tem número atômico o quê? 1. Vou fazer em camadas que é mais fácil. Você viu? O hidrogênio na tabela periódica está no primeiro período, na primeira linha horizontal. Então ele só tem a camada K, e essa camada tem quantos elétrons? 1. Embaixo do hidrogênio, você vai ver o lítio, cujo número atômico é quanto? 3. Ora, se o lítio está no segundo período, é porque tem quantas camadas eletrônicas? 2. Ele vai ter a camada K e a camada o quê? L. 2 e aqui quantos? 1. Debaixo do lítio, acho que até aqui já dá, ó. É o sódio, que tem número atômico quantos? 11. Então, onde é que está o sódio na tabela periódica? Na terceira coluna, o que? Horizontal. Ele pertence ao terceiro período. Então, significa que ele tem quantas camadas eletrônicas? 3. Então, ele vai ter a camada K, a camada L e a camada M. Aqui 2, aqui 8 e aqui 1. Aqui já é suficiente. Tanto é que se eu pegar embaixo do sódio está o potássio. O potássio pertence a qual período? 4. Então ele tem quantas camadas? 4. Então aqui é fácil. O que vocês acham aqui? Dos 3 átomos que eu coloquei no quadro, qual seria o maior aqui? Qual seria o menor? Dos 3 que estão aqui. Qual é o maior aqui? Não seria o sódio? Qual seria o menor? Porque o hidrogênio tem quantas camadas eletrônicas? Uma só. O sódio está com quantas camadas? 3. A distância entre dois núcleos é maior aqui do que aqui, ó. Então, na tabela, dentro de uma família, é fácil você observar essa variação. Porque você nota que, à medida que você vai descendo, primeiro período, uma camada. Segundo, 2. Terceira, 3, 4, 5. Até chegar onde? Né, no último período lá, vão ser quantas camadas? 7. Então, num grupo, numa família, o tamanho, ele aumenta de cima o quê? Para baixo. Então, essa seria a ordem crescente do raio atômico. Então, dentro de cada família que nós vimos, dentro de cada grupo, os maiores de cada grupo estão onde? Em cima ou embaixo? Vão estar onde? Em baixo. Porque quem está mais embaixo da tabela vai ter maior número do que? De camadas. Então, num grupo, os que estão embaixo serão o que? Os maiores. Agora, num grupo, porque aumenta, a explicação é essa. Por quê? Porque à medida que você vai descendo a cada período, aumenta uma camada, aumenta o tamanho do átomo. Mas agora é o seguinte, ó. Agora, estou falando ainda da primeira propriedade, do raio que há atômico. Agora, nos períodos. Nos períodos. Vamos pegar o segundo período da tabela periódica. Olha comigo, vocês têm a apostila aí. Olhem para mim no segundo período. No segundo período, à esquerda está o lítio, que tem número atômico o quê? 3. Na frente do lítio está o berílio, que tem número atômico quantos? 4. Aí pula, tem um intervalo, não tem intervalo? Lá na frente aparece quem? O boro, que tem número atômico quantos? 5. Depois o carbono, que o número atômico dele é quanto? 6. Aí está o nitrogênio, que tem número atômico o quê? 7. O oxigênio, 8. O flúor, 9. E vai terminar com o neônio, que tem número atômico o quê? 10. A que período esses caras pertencem mesmo, que eu falei? Onde é que eles, em qual coluna horizontal eles estão? No segundo o quê? Né? Segundo período. Então, se eles estão no segundo período, significa que todos eles apresentam quantas camadas eletrônicas? Quantas? Não são 2. Vocês estão no segundo período, são 2 camadas. Então, o lítio vai ter quantas camadas? 2. A K e quem? A L. O berílio, K e a L também. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 camadas, aqui vai ser 2, 2, 2, 2, 2. Todos têm 2. Ah, então eles vão ter o mesmo tamanho? Aí não. Eles têm 2 camadas.
Mas se eles são átomos diferentes, eles terão raios o quê? Diferentes, serão tamanhos diferentes. Então agora aqui vai depender o seguinte. Aqui depende da carga que o núcleo tem. O lítio tem quantos prótons no núcleo dele? 3. O neônio tem quantos prótons no núcleo dele? 10. Então vocês imaginam aqui. Você tem duas camadas aqui sendo atraídas por quantos prótons? 3. Você tem as mesmas duas camadas aqui, só que agora sendo atraído por quantos prótons? 10. Qual dos dois átomos exerce uma atração maior sobre a sua eletrosfera? O lítio ou o neônio? Não, o neônio. O neônio não vai atrair a camada com maior intensidade. Então o que significa? Que ele tem duas camadas, só que ele atrai com mais força. Essas duas camadas estarão mais próximas do que do núcleo. Elas se fecham sobre o núcleo. Enquanto que no lítio, como são apenas 3 prótons atraindo as mesmas duas camadas, essas camadas estarão mais do que afastadas do núcleo. Então aqui, ó, a ordem aqui é essa, ó. Diminui a carga do núcleo, diminui a atração que o núcleo tem sobre quem? As suas camadas eletrônicas. Diminui a atração, essas camadas se afastam, portanto, esta é a ordem crescente do raio atômico dentro de uma família. Então, dentro de uma família, é de cima o quê? Para baixo. Num período, é da direita para onde? Para a esquerda. Então, vamos por aqui, ó. Vamos resumir isso aqui, ó. Então, ó. Variação do raio atômico na tabela periódica, né? Então aqui, ó, na tabela periódica vai ser assim. Vou fazer um esboço da tabela aqui para vocês. Um esboço. Variação do raio atômico. Então o tamanho dele vai da direita para onde? Para a esquerda. Ordem crescente. E na família de cima o quê? Para baixo. Esta é a ordem crescente. Então o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda e de cima o quê? Para baixo. Então qual é o maior átomo da tabela periódica? Onde está o átomo que tem o maior raio atômico? Ele está onde, turma? À esquerda onde? Embaixo. Quem que está aqui embaixo? Não é o frâncio? Ó, na tabela periódica, o átomo que tem o maior raio atômico é o que está aqui, ó. É o frâncio. O menor átomo da tabela periódica está aqui em cima, ó. O menor é aqui, ó. Quem que está aqui em cima? Não, hélio? Os dois extremos da tabela periódica seria o hélio e quem? E o frâncio. Fácil de entender. O hélio não está aqui em cima? Ele não está no primeiro período? Quantas camadas eletrônicas tem o hélio? Uma só. Quantas camadas eletrônicas tem o frâncio? Ele não está aqui embaixo? No 7º período? Quantas camadas ele tem? 7. Então, o menor átomo é o hélio. Qual é o maior átomo da tabela periódica? O frâncio. Eles crescem da direita para a esquerda e de cima o quê? Para baixo. Está aqui os dois extremos. Esta é o tamanho do átomo. É importante para ver as demais propriedades.